Fala pessoal, Rafael Santo do Mercado Educação para mais um papo com personalidades da educação. Hoje com Mário Ghio, unanimidade aqui, todo mundo que trabalha em educação conhece. Ghio, prazer ter você aqui, prazer bater esse papo com você. Rafa, prazer é meu, tô muito honrado com o convite e ansioso aqui para a gente bater esse papo. Legal, antes de entrar aqui no assunto, Gil, todo mundo conhece a trajetória do Gil na educação, mas eu gostaria de saber do Gil profissional hoje, né? Deixando de ser o diretor executivo da Somos, assumindo a presidência da Abrasp. E como que tem sido esse momento? Em que você está colocando sua energia, seu tempo? Bacana, Rafa. Bom, eu depois de quase 40 anos, né, desde a sala de aula até presidir os grupos que eu presidi, eu decidi deixar um pouco a vida executiva, continuar apoiando as empresas que eu estou como um conselheiro, né? Ou seja, continuo próximo, mas agora eu brinco que eu mudei do lado do sinal de interrogação, né? Como executivo, a gente tem que ter respostas, como conselheiro, a gente tem que fazer perguntas. Então, eu Perfeito. mudei a minha posição em relação ao ponto de interrogação, e presido a Abrasp, que é a Associação Brasileira de todos os sistemas de ensino e plataformas educacionais. Isso nos permite, por exemplo, dialogar muito com o Congresso Nacional, dialogar muito com o MEC, dialogar muito com secretarias de educação, não é? Porque quando a gente tem o setor inteiro olhando na mesma direção para provocar o advocacy de algumas ideias, para a gente compartilhar conhecimento, é muito bacana. Então, é um momento em que eu já não sou mais concorrente dos meus concorrentes, eu sou só um amigo deles todos na presidência da associação. Perfeito, legal. Gil, então, dada ali as primeiras apresentações, acho que eu vou fazer uma breve introdução e a gente pode partir para as nossas perguntas. Agora, no meio de setembro, a gente teve a oficialização ali do Education at a Glance e viralizou. A gente acabou vendo várias matérias falando sobre o quanto o Brasil investe muito pouco por estudante em relação aos países da OCDE, enquanto a média lá está em 11,5 mil em números arredondados. Aqui a gente investe pouco mais de 4 mil dólares. E a minha primeira pergunta é para entender se essa comparação é justa, tá? Porque apesar de a gente ter um PIB relativamente generoso, per capita ele é muito baixo em relação a esses países. Então eu gostaria de entender se a gente realmente investe pouco ou se o que a gente investe a gente administra muito mal. Vamos lá. Bom, Rafa, eu acho que a primeira resposta seria as duas coisas que você falou, tá? O Brasil investe pouco, principalmente quando a gente olha numa perspectiva histórica, né? Nos últimos anos, a gente vem investindo mais ou menos 6% do PIB na educação ampla, né? O que envolve o ensino superior e a educação básica. Enquanto a OCDE, nesse mesmo relatório, a média era de mais ou menos 4,9%, 5%. Mas o que a gente não pode perder de vista? Que a Alemanha, a França, vários países desenvolvidos investem isso desde o começo do século XX. Faz mais de 100 anos que eles investem isso. Enquanto o Brasil, na década de 70, investia 1% do PIB em educação, para toda a educação, né? Tanto o ensino superior quanto a educação básica, né? Foi só com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que a gente reconheceu que é um direito de todo brasileiro ser educado. Demorou quase 10 anos para a gente universalizar isso na educação básica, só atingimos um patamar muito próximo da universalização da oferta em 98, né? E, portanto, a gente tem como se fosse um gap geracional, nós temos um século de atraso em investimento. Então, se por um lado a gente investe uma fatia importante da nossa riqueza econômica em educação, por outro lado, a gente tem um déficit histórico muito grande. E se você me permitir já fazer um comentário também complementar, é o aonde a gente investe, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, o número que está no relatório é que a gente, na média, investe 3.500 dólares por ano por criança da educação básica, né? Como você mencionou, na OCDE isso é por volta de 11 mil, ou seja, a gente investe
quase um quarto, um pouco menos de um terço, quase um quarto menos, né? E é fato. E quando a gente compara com o Chile, por exemplo, se a gente acha que comparar com a Alemanha não é legal, vamos comparar com o nosso vizinho aqui. O Chile investe 7 para 8, mais que o dobro, né? Então, o Chile prioriza a educação básica. O Brasil, por aluno de ensino superior público, investe mais de 15 mil dólares por ano. Mais do que a Alemanha, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Eu não sou contra o ensino superior público, mas o fato é que, assim, a gente está investindo no telhado da casa e está esquecendo do alicerce, né? Da Até porque base. da base, até porque as universidades, em muitos lugares do mundo, as universidades podem, por meio de parcerias com a iniciativa privada, por meio de uma série de outras fontes de financiamento, as universidades podem buscar recursos, né? Todas as universidades americanas que a gente admira, a maior fonte de recursos é doação. Doação até de ex-alunos. Aqui no Brasil isso não existe, é quase impossível, né? Mas, por outro lado, uma escola de educação, de ensino fundamental, anos iniciais, por exemplo, como que ela vai se financiar de outra forma que não seja o investimento público, né? Então, se a gente já tem um déficit histórico na educação básica, esse déficit é gigantesco, a gente está muito atrás dos nossos vizinhos da América do Sul, os únicos dados que a gente tem pela OCDE são do Chile e da Colômbia, né? E a gente investe muito no ensino superior, então acho que tem aí um problema de opções do Brasil. Depois, em outra pergunta, eu até posso explorar um pouquinho melhor quanto desse dinheiro de fato vai parar no aluno, porque ainda a gente tem um segundo problema, grande parte desses recursos não chegam no aluno. Perfeito, então vamos dar continuidade, né? Como que tá sendo essa distribuição e o que está acontecendo? Para onde está indo, então, esse recurso que não está chegando no aluno como Vamos lá. deveria? Então, talvez até contrariamente do que as pessoas pensam, não é que o dinheiro não chega no aluno porque ele é desviado, ele é roubado. Claro que pontualmente existe isso, né? A corrupção ainda é uma chaga que o Brasil não venceu completamente, mas note que interessante, Rafa, muito desse recurso ele é pago na aposentadoria de professores aposentados, né? Então, Entendi. são professores que tiveram a sua carreira, que cumpriram o seu papel e agora justamente estão aposentados e recebem a sua aposentadoria. Mas o fato é que todo recurso que vai para o professor aposentado não é um recurso que chega no aluno, né? Nós temos um percentual, dependendo da rede, a gente tem um percentual muito grande de professores aposentados que drenam muitos recursos. E, de novo, tá certo, eles trabalharam por isso, essa é a regra do jogo, né? Mas não só a gente investe pouco por aluno, como nessa conta ainda está a aposentadoria dos professores e que, portanto, não chega nos alunos atuais, né? Nós precisávamos arrumar uma forma de investir mais nos alunos, sem deixar de pagar a aposentadoria dos professores, né? Mas para a gente poder equalizar a qualidade. A boa notícia, Rafa, se eu posso talvez já trazer isso, o Brasil tem menos alunos, né? Então, pelo perfil de fertilidade das mães, né, as mães de classes D e E, elas a cada década têm menos filhos. Então, nós tivemos um período aqui no Brasil, pós-Constituição Cidadã, quase que o nosso esforço era construir escola, porque era, né, sempre que eu falo isso, eu acabei de falar num grupo de empresários, uma hora atrás, e o pessoal ficou chocado quando eu falei que de 88 a 98, nós pusemos uma Alemanha, uma França e uma Espanha na escola. E em escolas que não existiam, que precisaram ser construídas, e que nós precisamos construir o transporte, que nós precisamos construir a merenda, que nós precisamos inventar que material didático ia ser usado, e que nós precisamos liberar a formação docente para ter professor. Então, esse foi um desafio hercúleo, era o desafio da quantidade, né? As pessoas falam com saudosismo, na época da minha mãe, da minha avó, a escola pública era boa. Era para 2% da população que, em geral, não precisava da escola pública, porque era a faixa
mais alta da sociedade. Aí a gente foi para o outro extremo, nós universalizamos a educação com escolas de qualidade subótima, digamos assim, né? Agora, como a gente tem esse perfil demográfico que está caindo, não é mais uma luta pela quantidade. Agora a gente pode ter qualidade, né? Então, esse é um dado importante. A escolaridade das mães, ela aumentou muito nos últimos anos. A gente saiu 92, para você ter ideia, a escolaridade média das mães do Brasil era de 5 anos. Quer dizer que, na média, as mães tinham o primário. Elas eram pouco mais do que uma alfabetização funcional, digamos assim, né? Em 22, nós fechamos uma média de escolaridade das mães de 12 anos, né? Ou seja, nós aumentamos 7 anos a escolaridade média das mães e, óbvio, sempre tratando com as limitações de médias, né? Do mesmo jeito que a gente tem mãe com doutorado, a gente também tem mãe analfabeta. Mas, na média, Sim. A gente conseguiu evoluir muito. Até um governador de estado que estava nessa reunião em que eu tive a oportunidade de palestrar, também falando sobre alguns desses temas, ele me falou, Gil, sabe que eu sou político há muitos anos, eu nunca vi tanta cobrança pela qualidade da escola. Aí eu falei, governador, é porque as mães são mais educadas. Porque as mães hoje querem mais para o seu filho do que as mães delas. As mães delas, né? Estavam contentes de a escola existir, da escola ter merenda, porque essa geração das avós não teve nem isso, né? Mas agora a gente tem esse fator. E o terceiro fator, Rafa, é que com a aprovação do Fundeb sendo um dispositivo da Constituição, né? Isso aconteceu com a PEC do Fundeb no final de 20, se eu não me engano, 21, se eu não me engano, não tem mais um medo de que o próximo Poder Executivo não vai incluir o Fundeb no orçamento. Agora não existe mais, ele é constitucional, né? Quando a gente olha para frente, está projetado que o Brasil vai ter, nos próximos 5 anos, um incremento real de investimento por aluno de 16%. Contra uma base estimada de crescimento dos alunos de 1,7%, que eu já sei que está errada. A base de alunos vai diminuir, né? Aliás, o último censo trouxe uma surpresa. O Brasil tem menos gente do que a gente imaginava, né? Tem menos gente em todas as idades, né? Também tem menos crianças. Isso, quando a gente projeta, quer dizer que o ganho real de investimento por aluno vai aumentar nos próximos anos. Então, o que eu quero dizer? Que no meio dessa dificuldade toda que a gente tem, de ter um sistema que botou todo mundo, mas ainda não é bom de qualidade, nós temos mães mais exigentes, nós temos mais dinheiro por aluno, então a gente tem que focar as discussões certas, ajudar o poder público a tomar as decisões certas, a gente tem que discutir na sociedade se, puxa, nós não gostaríamos que as nossas universidades dessem mais a mão à iniciativa privada, né, e se financiassem mais com a iniciativa privada para que a gente pudesse liberar ainda mais recursos para a educação básica, né? Então é mais ou menos esse o cenário que a gente está. Olha, praticamente uma aula de educação no Brasil nos anos aqui agora. E uma dúvida minha, você comentou sobre essa comparação dos nossos vizinhos com o Chile, e lá a gente sabe que boa parte do financiamento é o governo, através de voucher, sendo escolas particulares fazendo ali o serviço de ensinar a população. E você acredita que esse é um meio viável também para o Brasil? É discutível? Não? Você acredita que o Brasil tem outras possibilidades? Como que você enxerga? Qual é o cenário para você? Brilhante a pergunta, Rafa. Eu vou dar o percentual correto, tá? No Chile, 62% dos alunos estudam em escolas privadas. Né? Esse sistema de voucher permitiu que muitas famílias escolhessem a escola que eles querem, às vezes pela localidade, às vezes pela qualidade, né? Aqui no Brasil, a gente tem alguma coisa entre 15% a 17% dos alunos na escola privada sem nenhum voucher do governo, tá? Olha, eu realmente eu tenho dúvida se o fato da criança estudar numa escola privada chilena provoca mais qualidade do que se ela estudar numa escola pública. Tá? Eu não sou muito partidário dessa discussão de que privado é melhor que público.
tá? Certo. Não tenho muita evidência em outros países. Aqui no Brasil eu tenho evidências de escolas privadas que são excepcionais e escolas privadas que são piores que as públicas, tá? Então, o que o Chile fez, na verdade, foi, quando ele também universalizou o acesso ao ensino básico, ele percebeu que ou ele gastava um monte de dinheiro construindo escolas, que foi a opção brasileira, ou ele dava esse dinheiro para a família e dizia, olha, você tem, né, o direito do seu filho está assegurado nesse voucher, você pode buscar a escola privada próxima a você, caso não exista uma escola pública, né? É mais ou menos o que o Brasil fez no ensino superior também, né? O ensino superior privado do Brasil tem uma penetração equivalente ao ensino privado do Chile na educação básica. Então, quando o Brasil viu que não haveria dinheiro para ampliar a quantidade de federais, né, ou estaduais em alguns estados, que desse conta da demanda por ensino superior, criou-se o FIES, criou-se o ProUni, criaram-se ferramentas de financiamento do aluno. As pessoas equivocadamente atribuem que esse é um financiamento da instituição, não é do aluno. É o Rafael que recebe o FIES e ele se matricula na faculdade que ele quiser, depois ele pode trocar para outra e assim por diante, né? Mas o meu ponto aqui, Rafa, para não perder o raciocínio, não necessariamente no Chile a melhor escola é a privada ou a pública. A gente tem que lutar por ter uma escola boa, tá? Seja ela privada ou pública. Não acho que aqui no Brasil a gente tem um ambiente político favorável para a gente ter o fenômeno do voucher ou o fenômeno da charter school, né? Como tem nos Estados Unidos. O que é uma charter school, para quem estiver nos assistindo entender? E nos países de língua espanhola chama escola concertada, né? A charter é um aparelho público, ou seja, uma infraestrutura pública com professores públicos geridos pela iniciativa privada, né? Isso nos Estados Unidos ganhou muita força há 60 anos, e mesmo lá, 60 anos depois, apenas 6% das escolas são charter, e tem charter muito boa e tem charter muito ruim, né? Então, se nos Estados Unidos, que é um país muito mais liberal, né, que começou esse movimento há 60 anos, hoje em dia só tem 6% das escolas, não acho que aqui no Brasil isso seja né, uma tendência. Eu brinco que eu não vou estar vivo para ver nem o voucher e nem a escola charter. O que eu quero estar vivo para ver é uma escola boa, não importa qual é a origem dela. Eu quero estar vivo para ver o poder público de mãos dadas com a iniciativa privada para gerir bem a escola, né? Para que a gente desenvolva e aplique políticas educacionais que sejam sérias, contínuas, que não importa se trocar o governo, o próximo vai manter, porque a sociedade vai cobrar que ele mantenha, né? Para a gente evitar uma coisa que até o Olavo, lá do Todos pela Educação, num livro que ele escreveu, que eu sugiro para os nossos colegas aqui lerem, que chama Pontos Fora da Curva, o Olavo mostra a quantidade de reformas educacionais no Brasil que falharam porque não teve continuidade, né? E a gente não educa de um ano para outro, a gente educar alguém demora muitos anos, mais do que uma década. Então, se você troca um governador, troca um prefeito, troca um presidente, está sempre dando uma cambalhota na política, não dá tempo de consolidar nada, né? Então, eu sonho muito mais com isso, de que a gente dê as mãos e fale, pessoal, escola é coisa séria, vamos pactuar aqui que aquilo que está funcionando, mesmo que troque o poder executivo, será mantido. Acho mais importante do que discutir voucher, do que discutir escola concertada ou charter school, entendeu? Perfeito, não entendi. A ideia é o seguinte, olha, entendendo que a educação, principalmente a educação básica, é um pilar de sustentação nacional, é importante que a gente discuta de uma maneira séria, sem floreios, né? Vamos discutir ali o que de fato faz sentido. Ô, E Rafa, além desse. Oi, deixa eu te pedir uma coisa aqui, que você falou uma coisa para mim que é tão importante, se você me deixar, eu queria explorar o pilar que você falou, tá? por favor. Primeira coisa, acho que era importante todo mundo entender o seguinte: nada tira mais gente da pobreza do que a educação.
Educação é a única coisa escalável que garantidamente, com muitos exemplos do mundo inteiro, seculares, tiram as pessoas da pobreza, em larga escala. O futebol pode tirar alguém da pobreza? Pode, tá cheio de jogador de futebol aí que nasceu numa comunidade pobre, o cara é muito bom e saiu da pobreza. Mas provavelmente para cada jogador de futebol que a gente elencar aqui, tem 10 mil que não saíram, que não chegaram lá. A educação tira todo mundo que passar por ela, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto o Banco Mundial já mediu que sem capital intelectual no teu país, você não cresce de maneira contínua. Então, mesmo para os mais ricos, é bom investir em educação, porque os mais ricos, aqui no Brasil, então, há uma concentração muito grande de riqueza em poucas pessoas, mas de um bolo que não está crescendo, né? Se a gente consegue investir em educação, melhorar o nosso capital intelectual, o Banco Mundial, por exemplo, já viu que tem um pesquisador importante chamado Eric Hanushek, que é de Stanford, que produziu esses estudos e produz esses estudos há décadas, mas o Banco Mundial hoje assume o seguinte: qualquer país que conseguir elevar o seu PISA matemática, né? O PISA é aquele exame da OCDE para jovens de 15 anos no mundo inteiro. As pessoas acham que é o exame do ensino médio, nunca foi, ele é um exame da qualidade do ensino fundamental, por isso que ele é aplicado com 15 anos, normalmente os meninos estão ali no primeiro colegial, um pouquinho na transição do primeiro para o segundo, mas é uma avaliação de ensino fundamental. Os países que conseguem melhorar 100 pontos no PISA passam a crescer 2% ao ano de maneira eterna. Olha o poder disso, né? Nos últimos 25 anos, o Brasil cresceu 0,6% ao ano, tendo períodos em que a gente só andou para trás. Se a gente melhorasse a nossa matemática de 414 pontos para 514 pontos, nós passaríamos a crescer 2% do PIB ao ano. Quer dizer que todo o resto que a gente conseguisse, setor agropecuário continua crescendo, nossas indústrias se recuperando, setor de serviços melhorando, tudo isso seria além desses 2%. Então, é possível, sim, a gente ter um Brasil que cresce 4%, 5%, 6% ao ano, mas não vai acontecer isso se a gente não melhorar o capital intelectual do nosso país, que é a educação básica, principalmente, né? Semana passada, eu estava dando essa mesma, não uma palestra, mas uma conversa com um empresário muito importante do país chamado Jorge Gerdau, né? E o doutor Jorge, que é conhecido no mundo inteiro, né? Ele falou: Gil, muitas vezes eu abro uma fábrica, mas as máquinas que eu ponho na fábrica, os funcionários não têm condição de operar, né? Porque eles não conseguem ler os manuais, eles quebram a máquina, aí a gente vai treinar o pessoal tem muita dificuldade de entender. Então, ele estava apoiando, e ele é um grande apoiador da melhoria da qualidade da educação, ele estava apoiando, olha, de fato, o nosso capital intelectual é baixo, e isso limita. Do mesmo jeito que o brasileiro é criativo, é divertido, é acolhedor, a gente tem muitas qualidades, mas a gente não está aprendendo muito na escola, e chegou na hora que isso é uma agenda de todo mundo. Não pode ser só dos jornalistas interessados no assunto, dos educadores interessados no assunto, hoje é dos empresários, né? E é a única política social que vai transformar esse país de um dos mais desiguais do mundo num país mais rico para todo mundo e mais igual. Perfeito. Olha, eu até lembrei que recentemente eu estava entrevistando o fundador da Sport Educa e ele trouxe um dado super interessante que é ele, olha, 1% das pessoas conseguem viver do esporte. Ou seja, eu estou aqui para cuidar dos outros 99. Então, a ideia dele de fazer essa união era justamente por conta do que você falou, porque 1% vai conseguir viver do esporte, mas a gente tem outros 99 que precisam se preocupar com a educação, porque a educação pode mudar a vida deles também. E muitos estudiosos chamam, né, de chão pegajoso, que é aquela ideia de que, olha, se você nasceu numa determinada classe, você tem bastante dificuldade de evoluir. No entanto, a educação é uma via assim, que consegue fazer com que as pessoas mudem ali esse cenário socioeconômico da qual elas nasceram. Então, assim, sem dúvida nenhuma, tem todo sentido. E esse dado que você trouxe, que é completamente novo para mim, sobre a gente melhorar
o raciocínio matemático da nossa população já faria com que a gente avançasse muito em diversos sentidos. É muito interessante. Gil, não, pode complementar, se tiver alguma coisinha. Não, acho que eu estava te ouvindo aqui, queria ter a oportunidade de contar para as pessoas que essa foi a minha história também, né? Eu nasci no Capão Redondo, cresci no Capão Redondo, meu pai era um imigrante italiano, minha mãe não tinha nem chegado ao ensino médio, né? E tive a oportunidade de estudar, de ser o primeiro universitário da minha família, de fazer uma universidade pública, me formei em engenheiro, nunca engenhei na vida, porque eu fui dar aula, né? Mas, assim, e eu posso citar milhares de pessoas que eu conheço que foram essa mesma história, né? Tanto aqui quanto na Itália, que é onde está um outro pedaço da minha família. Então, é indiscutível que é a educação que conserta a pobreza, não é consertar a pobreza que vai melhorar a educação, né? Sem dúvida, perfeito. A minha próxima pergunta é: a gente já entendeu que nós temos ali problemas de investimento, mas acho que os problemas de educação no Brasil vão um pouco além disso também. A gente tem formação dos professores, motivação dos alunos, tecnologia, e aí eu queria entender do seu ponto de vista quais outros desafios a gente tem na educação que a gente também precisa encarar de frente e melhorar para conseguir avançar de uma maneira geral na educação básica. Claro. Bom, primeiro eu queria afirmar aqui que tudo que eu vou falar não é minha opinião, tá? É baseado em ciência, né? Acho que as pessoas precisam saber que, assim como a medicina é baseada em ciência, hoje a educação pode ser baseada em ciência, desde que você esteja aberto para entender que eficácia escolar é uma coisa que se pesquisa há muito tempo. É relativamente novo no Brasil pesquisar sobre eficácia escolar, mas é muito mais comum há décadas em outros países, né? Então, assim, não tem nenhum fator produz mais aprendizado do que o professor. Então, tudo que é relativo ao professor é a primeira preocupação que qualquer gestor tem que ter, né? Agora, a gente tem que pensar que o professor, né, às vezes, muitas vezes essa discussão recai só sobre a remuneração do professor. Eu digo que, olha, remuneração é um item de uma discussão muito mais importante chamada carreira docente, né? Porque na carreira docente, quando a gente pensa carreira docente, a gente tem que pensar que a gente precisa atrair jovens brilhantes para serem professores, a gente precisa remunerá-los de uma maneira adequada, a gente precisa motivá-los de uma maneira adequada, a gente também precisa cobrá-los de uma maneira justa e depois a gente precisa aposentá-los de uma maneira sustentável, né? Nós precisamos pensar nisso tudo. Bom, posto que carreira, então, é algo que tem que ser discutido, a segunda coisa que é a mais importante quando a gente fala de professor, Rafa, é didática, né? Infelizmente, no Brasil, não só a gente não tem sido capaz de atrair as cabeças mais brilhantes para serem os professores da próxima geração, como a gente ainda tem cursos superiores públicos e privados completamente perdidos em discussões laterais do mundo da educação, né? O cerne de um curso de formação de professor tem que ser a didática, ele tem que conhecer a disciplina que ele leciona e ele tem que estar preparado para fazer essa disciplina simples, interessante, motivadora, sexy para os alunos, que é a essência da didática, né? As pessoas falam, o Gil entende muito de educação. Não entendo nada, eu leio o que os grandes pesquisadores fazem, mas o que eu me preocupo em ter? Uma boa didática para contar isso para as pessoas, né? Do mesmo jeito que eu aprendi, eu ganhei grande parte da minha vida dando aula de química, as pessoas me conhecem como executivo, mas eu fui um professor de química em que mais da metade da minha vida, minha única fonte de renda era ser professor de química, que cá entre nós não é a disciplina mais simples do planeta, né? Não. E eu aprendi um jeito, né? Talvez fosse melhor os meus alunos afirmarem isso, mas, poxa, eu aprendi um jeito de falar, tá bom, a química é complexa, como é que eu faço ela ser simples? Como é que eu trago um exemplo que os meus alunos aqui vão falar, pô, que interessante, nunca tinha pensado nisso, mas, professor, né? Isso é a didática, tá? Então, carreira docente e didática deveriam ser sempre a primeira preocupação. Depois disso, vem os diretores, né? Você não tem um conjunto de professores motivados,
cobrados também, porque assim como qualquer tipo de profissional, você tem cobranças, eu sempre tive e sempre terei, né? A gente precisa de diretores que sobem a régua, né? Que falam assim, olha, na minha escola, aquela meta que era para não sei quando, eu quero essa meta que nós vamos cumprir ano que vem. Rafa, o que você precisa? Que dificuldade você tem? Pô, vamos ver como é que eu te ajudo? Você não está sabendo explicar essa matéria direito? Vamos ver se tem algum colega teu aqui nessa escola ou nas outras que pode te ajudar? Então, se você tiver bons professores e bons diretores, Rafa, mais da metade do desafio de uma escola está feita. O restante, para você atingir a excelência, aí você vai precisar ter bons processos, você vai precisar ter boas estratégias, você vai precisar ter outras camadas de competência. Mas primeiro passo, professor, segundo passo, diretor. Não adianta, né? Eu sempre conto isso para as pessoas, né? Eu até estudei pedagogia na USP uma época, depois que eu fiz engenharia química, e cada 3 frases que eu usava era: precisamos desenvolver uma política pública para. E o fato é que o Brasil tem muita política pública, o que a gente não tem é boa execução das políticas que já existem. Né? Então, antes da gente criar novas políticas, bora lá entregar as que já existem. Né? E não vai fazer isso se você não tiver bons diretores, se você não tiver gestão. Né? Acho que um choque de gestão, né, de fazer as coisas simples, fazer as coisas com constância de propósitos, com organização, se preocupando em capacitar, não só cobrar, né? Eu posso te cobrar o que você não entregou, mas eu também tenho que articular a tua capacitação para você ser capaz de entregar o que eu esperava, né? Esse é o caminho, cara. Assim, não é diferente do que a Polônia fez, do que o Vietnã fez, que, aliás, são exemplos que eu gosto muito mais de mencionar do que a Finlândia, né? Porque quando as pessoas... Eu até fui conhecer a Finlândia, né? Quando a gente fala, a Finlândia, tudo é não sei o quê. É bacana, pessoal, mas a Finlândia é um país desse tamanho. Verdade. A Finlândia, né, o Capão Redondo, onde eu cresci, é um distrito de Santo Amaro, aqui em São Paulo. A Finlândia tem muito menos gente que o distrito de Santo Amaro, né? E aí você até pode copiar o que a escola finlandesa faz, mas você não pode copiar a sociedade finlandesa. Na Finlândia, graças ao transporte público ser muito bom e assim por diante, o pai, 5:30 da tarde, está em casa, ajudando o filho a fazer tarefa. O pai brasileiro, até da escola privada, está chegando em casa 9 horas da noite, saindo no dia seguinte cedinho, porque pega um trânsito ruim, porque não tem... Então, como é que você vai cobrar dessa família que ela tenha a participação na educação do filho que o finlandês tem, né? Então, esse tipo de comparação, que é muito parecido com aquilo que a gente estava falando do PIB, né, não ajuda, só atrapalha. Agora, vamos olhar para a Polônia, um país que 40 anos atrás nem independente era, né? Vamos olhar para o Vietnã, que é um país que tem mais de 100 milhões de pessoas, né? As pessoas acham que o Vietnã é um paísinho desse tamanho. O Vietnã é mais de meio Brasil de pessoas. E são países que pactuaram o seguinte, gente: primeiro, melhores professores; segundo, melhores diretores. A Polônia é um país que está acima da média da OCDE, e o Vietnã é um país que foi um dos que, se não o que mais evoluiu nos últimos 20 anos, né? Então, tudo isso para dizer que não tem achismo, né? Quando alguém fala na educação, 2 coisas até que eu queria compartilhar com as pessoas, são talvez afirmações até meio intensas, né? Quando alguém fala eu acho em educação, eu já não tenho vontade nem de escutar mais. Porque a gente não tem o direito de achar. Não temos o direito de achar nada. Existe ciência para isso. A gente tem o direito de estudar, interpretar e falar, olha, eu penso que essa solução seria melhor, não o que eu acho, né? Porque tem essa mania, né, Rafa? Como todo mundo foi aluno, todo mundo viveu escola, então todo mundo acha que pode dar palpite, que para mim faz tanto sentido quanto, olha, eu andei muito de avião na vida, um dia eu vou pedir para o piloto sair que eu quero pilotar o Boeing, entendeu? Não tem isso, eu não acho, eu pesquiso, pergunto, né? E esse é um ponto. Outro ponto, Rafa, é a palavra disrupção. Né? Volta e meia, quando você falou de tecnologia, por exemplo, volta e meia você vê, isso aqui vai disruptar o mundo da educação.
Não existe. Educação é evolução. Nosso cérebro, aliás, disrupção na natureza, todas as que eu vi até hoje foram tragédias. É um vulcão que explodiu, um maremoto. O resto a gente evolui, as espécies evoluem, o ser humano, de vez em quando é difícil a gente acreditar que ele está evoluindo, mas eu acho que está, né? E educação é assim, eu preciso ser amanhã melhor do que eu fui hoje, eu preciso dar uma aula cuja didática é melhor, o meu diretor vai me exigir mais, a mãe vai cobrar mais da escola porque ela é mais bem educada, entendeu? Então, a gente fica lá, eu vejo isso, né? E acho que até entre os jovens é mais comum. Não, eu quero achar qual é a bala de prata tecnológica que vai resolver o problema da educação. Não tem, nunca terá. Bora tentar ser um pouquinho melhor todo dia, que daqui a 5 anos a gente é muito melhor do que o que a gente era. Sem dúvida. A sua resposta, inclusive, me surpreendeu positivamente, porque a gente espera uma resposta vindo do lado da tecnologia, do lado da neurociência, e não que isso não seja importante, de jeito nenhum, isso é muito importante, mas o que você está propondo aqui é, primeiro, vamos olhar para o básico bem feito, vamos olhar ali para o pilar fundamental, vamos olhar ali para a base e fazer ela direitinho, e com certeza a gente já vai ter uma baita evolução, e aí, quem sabe, a gente não pode olhar para esses outros para esses outros fatores que com certeza têm a sua importância e seu incremento. Fiquei surpreso positivamente. Eu sempre recomendo para as escolas, públicas ou privadas, assim, neurociência é óbvio que é uma ferramenta muito importante, né? Aliás, uma das discussões laterais que esse país tem é se o educador A ou B foi relevante ou não, né? Porque o país está muito politizado, muito polarizado, então eu gosto de dizer que, olha, Valon, Vygotsky, Piaget, Foucault, Paulo Freire, Maria Montessori, todos foram incríveis. Mas nenhum deles viu o cérebro funcionando, porque eles não viveram nessa época. Então, não usar as conquistas da neurociência em prol dos alunos é estar numa educação do século XX, da metade para trás, né? Então, quando a gente fala de dislexia, descalculia, espectro autista, para tudo isso tem protocolo, né? E cada escola deveria ter pelo menos um faixa preta curioso que está lá estudando isso e que está falando para os colegas, ó, você não está dando aula de português? Você não falou que esse aluno tem dislexia? Ou tem espelhamento de letra, por exemplo? Você viu que tem um livro lá do professor Cossenza que diz qual é o protocolo para resolver isso, né? Agora, não é adotar isso que vai resolver todo o resto. Isso é um próximo passo, é uma próxima camada, né? Do mesmo jeito que quando você tem uma tecnologia que o professor sabe usar e quer usar, é óbvio que ela vai ser geradora de valor, né? Mas não adianta você ter a tecnologia e não ter o professor que não sabe usar ou que não quer usar, né? Talvez um exemplo aqui mais esclarecedor seja que 20 anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás, qualquer feira educacional que eu visitasse no mundo inteiro, a única coisa que tinha para ver era lousa eletrônica, lousa digital, né? Como se a educação se restringisse a uma lousa digital, que é tão útil quanto essa tela que nós estamos falando, entendeu? A lousa não vai resolver nada. Se a pergunta não for boa, a resposta não for boa, o que adiantou eu ter uma tela aqui que é bonitona, né? Então é isso, Rafa. Acho que a gente precisa, bota a bola no chão, vamos fazer o feijão com arroz bem feito, depois a gente bota ali um temperinho, depois a gente bota uma misturinha, a gente puxa uma carninha, entendeu? É como qualquer pai e mãe de família resolve qualquer problema na vida. Perfeito. Gil, foi excelente esse papo. Eu tenho minha última pergunta agora. Foi muito legal ter trocado essa ideia, ter entendido seu ponto de vista. Trouxe muitas boas informações, informações novas para mim. E tenho certeza que para boa parte das pessoas que vão assistir. E eu vou deixar a última pergunta aqui antes da gente se despedir, que é: o que a gente pode fazer hoje para mudar esse cenário? O que está na nossa mão e o que já dá para a gente começar a dar passos aí adiante para conseguir mudar esse cenário de educação no Brasil? Fantástico, Rafa. Ó, primeiro, pessoal, acho que eu queria passar para todo mundo o meu otimismo, né? Eu sou de uma geração que a escola não era oferecida para todo mundo. Então, a gente tem um país que conseguiu chegar lá, que a gente agora está lutando por uma escola melhor, em que jornalistas estão interessados em saber como a escola pode ser melhor,
todo mundo que nos assistir, muito provavelmente é eleitor, né? Então, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é eleger educação como um critério importante de escolher o nosso candidato de vereador a presidente da República, né? Todo mundo aqui é contribuinte, então, nos impostos que a gente paga, poxa, eu quero saber como é que está sendo investido no meu município, no meu estado, né? Eu sou um pouco mais velho, vivi a época da hiperinflação no Brasil, e embora o governo tenha tido um bom projeto de extirpar a hiperinflação, quem acabou com a inflação foram as mães de família, que não aceitavam que os preços fossem reajustados, porque era uma cultura, né? Reajustar preço na hiperinflação é um vício. Você faz mesmo que não precise, e as mães falaram, negativo. Não vou comprar aqui, eu vou comprar lá. Entende? Então, é este tipo de esclarecimento que a gente faz para a sociedade que muda o ponteiro. Os pais têm que chegar na escola e perguntar, diretor, as coisas não estão não estão boas, como é que eu posso te ajudar? O que é que você está pensando aqui para a gente melhorar essa escola? Posso te ajudar ali, por exemplo, por exemplo, sou serralheiro, o portão da escola aqui está pendurado. Eu posso soldar lá o portão para o senhor? Entendeu? Então, esse pacto da sociedade de cobrança e de oferta de auxílio, porque só crítica, vamos combinar que não adianta, Vai dar. o Brasil é cheio de crítica. Aí quando você fala, tá bom, o que você vai fazer? Eu quero, não, meu papel é criticar, eu não sei fazer. Eu só fui da ponta que faz até hoje, entendeu? Então, bora aproximar da escola, bora aproximar dos candidatos, bora eleger educação como uma prioridade, né? E aí as coisas vão mudando, e eu arrisco dizer que vão mudar mais rápido do que as pessoas imaginam. Perfeito. Gil, ficou o recado. Queria agradecer imensamente a sua participação aqui no Mercado Educação. Foi um prazer ter essa conversa, bater esse papo com você. E espero que nós tenhamos mais pautas para frente para voltar a conversar aqui. Obrigadão pela sua participação. Obrigado pelo espaço, conta sempre comigo, foi um prazer.